Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Momento de meditação. Também vos vivifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se isso retiverdes tal como vulo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente os entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Dia das Mães é 365 dias e noites no ano. Nós lemos na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marley Branham, ele pregou a mensagem cujo tema é Dia das Mães, no dia 10 de maio de 1959, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. No parágrafo 44 em diante, o profeta diz: mas eu creio que, tal como o Dia das Mães, como este é uma negociata, ganha muito dinheiro com flores e coisas tais. Porém, o Dia das Mães deveria ser todo dia, não lhe enviar um punhado de flores no Dia das Mães,
porém amá-la e interessar-se por ela 365 dias e noites através do ano. Mas, naturalmente, o mundo comercial se apega bastante em coisas assim, e isto desvaloriza a mãe. Bem, no último dia das mães, eu lhe enviei um punhado de flores. Ela apreciaria muito mais simplesmente se assentar e conversar com ela só um pouquinho e escrever-lhe umas linhas, dar-lhe um afago nos ombros, dar-lhe um beijo no rosto, dizer-lhe que você a ama. Isso irá muito além do que todas as flores que você pudesse comprar em uma floricultura. Isto é verdade. Às vezes, as pessoas me dizem, sempre em minhas campanhas, que estou constantemente pregando sobre a ressurreição. E eu li um texto esta manhã, o capítulo 15 e o versículo 4 de 1 Coríntios sobre a ressurreição. Mas veja você, a maneira que eles colocam a mãe hoje é um jarro de flores colocado ao lado de uma velha senhora que está velha e não pode se levantar, talvez, e fraca, e cabelos grisalhos, e enrugada, e assentada em uma poltrona. Isso é perfeitamente verdade, mas eu quero tomar o meu tema e lhes pintar outro quadro do que é uma mãe. Alguém disse, você prega muito sobre a ressurreição. Quase toda mensagem tem algo sobre a ressurreição. Ora, claro, é o lugar de descanso primordial do Evangelho. Não importa o que ele fez, se ele não ressuscitou dos mortos, então tudo isto foi em vão. Isto, para mim, prova que ele era Deus, prova cada reivindicação que ele fez. A ressurreição e é também o lugar do descanso da alma. É o ponto de partida, é a coroação do nosso consolo. E quando vemos que ele ressuscitou dos mortos, isto nos coloca com a armadura do Evangelho na frente da batalha, para tomar o lugar, para lutarmos, pois sabemos que ele disse, aquele que perder sua vida, por amor de mim, achá-la-á novamente. E eu penso que é a grande coroação do Evangelho completo, é a ressurreição e suas promessas divinas, e o consolo que dá àqueles que estão confiados nisto, pois ele prometeu a grande união do nosso ajuntamento novamente. Ele prometeu e o desfalecimento de todo pecado. Ela promete o desfalecimento de toda deformação, todos os sofrimentos
que passamos nisto, tivemos que passar nesta vida. Ela promete o desaparecimento de tudo isto. Ela promete que até mesmo a morte perderá sua força e levantaremos na semelhança de Jesus. Então, na minha opinião, a ressurreição é a maior de todas as promessas nas coisas da Escritura. Aí está onde isto selou. E na última Páscoa, quando eu estava pregando sobre as 5 coisas de vivendo, Ele me amou, morrendo, Ele me salvou, sepultado, Ele levou meus pecados para longe, porém, ressuscitando, Ele justificou livremente para sempre. Esse é o dia, para mim, aquele grande dia dos dias, e ver o que isto significará para todos nós na ressurreição, enquanto trabalhamos e esperando por aquele bendito dia dos dias. Isto nos dá a promessa que um dia estas velhas, débeis, fracas, grisadas, esgotadas mães serão transformadas. Não somente a mãe estará ali, ela mesma, mas toda a sua família com ela. E que dia será esse? Que ocasião será essa? Quando olharmos para as faces daqueles que tanto amamos. Que diferença naquela manhã, quando virmos nossos amados e observarmos o que eles serão então. Todas as aflições serão tiradas, todos os danos que o sofrimento causa terminarão. Não mais rosto pálido de morte, não mais lágrimas nos olhos. A ressurreição promete tudo isto. Não haverá mais funeral, não mais tapinhas no rosto de um bebê que fica como um pedaço de pedra, onde o agente funeral embalsamou e colocou para fora e pôs cosmético e assim por diante, para parecer natural. Isto nunca será necessário novamente ali. Então, eu penso, quando nós os virmos de pé no além, nossos amados, nossas mães, nossos parentes, todos os nossos amigos, e vê-los em seus corpos mortais, seus corpos celestiais, observando o seu caráter, vendo como eles se conduzem com aquele doçor e mansidão, sem mais nervosismo ou frustrações, vê-los então de pé na semelhança do Senhor Jesus. Aquele será um dia maravilhoso, e cada um de nós, em nossas mentes, está antecipando e ansiando por aquela hora de consolação, quando os encontraremos
cada um está pensando em seus queridos, talvez sua mãe que partiu, e que dia será quando você a vir novamente? E para o papai, e para o irmão, e para todos os amados, que dia será? Estou pensando também, neste momento, estou pensando em minha família, o que significará para mim naquele dia. Estou pensando que naquela manhã de ressurreição, talvez a primeira que chegará a mim será a minha pequena Sharon. Não, ela não estará tremendo. Aquele diabo não pode entrar naquele lugar. Nenhuma meningite pode algum dia tocar naquela terra. Ela não estará balançando a mão, dando adeus para mim. Aqueles pequenos olhos azuis estarão dançando quando ela estender seus braços e gritar: papai, eu estarei feliz em vê-la, em saber que ela nunca morrerá novamente, em saber que tudo isto acabou. A razão pela qual eu prego tanto sobre a ressurreição. Então eu verei sua mãe, a mãe de Billy, meu garoto, e eu tenho muitas lembranças quanto a isso, as quais permanecem. Recordo quando eu a estava levando, ou o senhor Colbis aqui em cima a estava levando para o último passeio, e eu a estava seguindo em um carro, enquanto descíamos a rua 7, bem ali, Billy, com 18 meses de idade, como o trouxeram à rua e a deixaram vê-lo, e ela deitada e chorava e olhava para seu bebê, porém ela não podia se aproximar dele. E então, na entrada, o agente funerário veio e desceu a rua 7. Mamãe aqui estava cuidando dele naquela época, e ele estava de pé no jardim, vestido com um macacãozinho e um bonezinho vermelho colocado de lado em sua cabeça. E enquanto aquela mãe, deitada naquela maca, atrás daquela ambulância, me observando, quando ela viu seu bebê de pé no jardim, sabendo que ela estava dando seu passeio final, ela se levantou daquela maca e gritou, e estendeu sua mão esquelética para abraçar seu bebê no jardim, porém ela não podia segurá-lo. Oh, será uma alegria vê-la naquele dia. Não, ela não terá mãos esqueléticas, nem mesmo aquela face estará decaída, mas ela se colocará de pé com a beleza celestial de uma rainha do céu. E de mãe, seus olhos negros, tão negros quanto as asas de um corvo, estarão dançando de regozijo. Ela não estará toda inclinada, onde aquele diabo de tuberculose nunca entrará naquela terra, mas imortal se colocará na semelhança dele. Eu suponho então que o próximo a vir-se encontrar comigo será Edward, o qual chamávamos Rumpi como apelido. Ele foi o primeiro
da grande corrente de 9 elos, a corrente da família Brana. Ele foi o primeiro elo a romper, aquele era depois de mim. Eu verei Edward vir correndo até mim, entretanto, ele morreu como rapaz, 19 anos de idade, e quando eu pegar em sua mão, tenho certeza que teremos muitas coisas sobre o que falar da juventude, porque éramos amigos íntimos e éramos inseparáveis. Ele me deixava usar seu terno e coisas assim, como verdadeiros irmãos faziam. Será prazer vê-lo novamente. E eu ouvirei dizer algo assim: você recebeu meu recado, Billy? Você estava trabalhando em uma fazenda de gado na época de minha partida da terra, mas no hospital eu lhe mandei um recado. Diga a Billy que está tudo bem. Eu estarei feliz em dizer: sim, eu recebi seu recado lá no campo. Então, eu suponho, logo virá meu pai. Ele foi o elo seguinte a partir. Eu acho que Charles foi o próximo elo, o irmão mais novo. Ele sofreu um acidente automobilístico quando era apenas um menino. Ele sempre arrastava sua perna direita quando andava, mas você sabe, quando eu a vir, ele não estará arrastando aquela perna. Estará tudo terminado, estará no esplendor de um jovem. E ele me dirá algo assim, enquanto sorrir. Ele dirá: sim, Billy, não existe acidente aqui em cima. E eu recordo da noite antes de eu ser levado no acidente automobilístico. Você conversou comigo de pé na pequena arcada de nossa pequena casa humilde, e eu vejo o teto dela neste momento. Você falou comigo sobre o Senhor apenas algumas horas antes de ir, e você estava no púlpito pregando quando parti. Então virá papai: oh, eu posso vê-lo, embora ele tenha me dado muitas surras severas, exatamente o que eu precisava, mas eu verei aquele monte ondulado de cabelos negros, mais brilhante do que nunca naquele dia, e ele olhará para mim e dirá: meu filho, você sabe, o papai nunca mais se levantará desta mesa aqui com fome para deixar seus filhos comerem, pois aqui nós temos o suficiente. Nunca existe falta aqui de vê-lo quando trabalhava e por 50 ou 75 centavos por dia, e então se levantar da mesa para que as crianças pudessem comer, voltar e trabalhar novamente. E ele trabalhava tanto que o sol queimava sua camisa em suas costas, e para despregar, mamães a cortava com uma tesoura. Eu posso ouvi-lo dizer algo assim: Billy, você recorda naquela noite que você e o irmão George foram orar por mim
Quando eu estava partindo, sabe, eu disse à mamãe que havia 2 anjos brancos de pé junto à cama e um anjo vermelho nos pés. E o anjo vermelho estava tentando me pegar, mas o anjo branco ficou no meio. Eles finalmente me levaram para casa. Deus os abençoe com esta mensagem do Dia das Mães. Amém.